No município de Ibirubá, na região do Alto Jacuí, a Emater foi até uma propriedade rural orientar os agricultores na transferência de um enxame de abelha nativa sem ferrão, que havia sido capturado para uma nova caixa, onde as abelhas irão viver em definitivo. O objetivo dos agricultores é contar com o trabalho das abelhas para polinizar a produção de morango. Mãe e filha se dedicam na produção de morangos. Recentemente, a família Roesler passou a contar com o trabalho destas operárias, a Jataí. Assim como as mais de 240 espécies de abelhas nativas do Brasil, a Jataí é uma abelha sem ferrão, inofensiva para as pessoas. Produz muitas flores e, consequentemente, precisa muito das abelhas para se ter uma polinização, digamos assim, mais completa. Embora o morango se autopolinize por ter flores hermafroditas, ele precisa dessa potencialidade que as abelhas podem nos trazer. Então, a gente pesquisando, a gente optou por trazer a Jataí, que é uma abelha sem ferrão, né? Te dá a facilidade de tu não ter que estar sempre com o aparato do macacão, do fumegador, então, para facilitar nos manejos com as abelhas, então a gente optou pela Jataí nas pesquisas, que elas potencializavam então bastante a cultura do morango. O manjericão, a arruda, a gente tinha também calêndula, que são flores que a gente pesquisou e que as abelhas gostam bastante, né? Então, para atrair elas para a estufa, para fazer a polinização, né? Que é fundamental para o morango. No caso que está aqui, a gente tem importância muito grande, usando principalmente abelhas miúdas, porque a flor precisa de abelha miúda para fazer o processo de polinização. Se usa os mirins e a jataí, porque cada flor exige que uma abelha faça esse processo, né? Nós temos uma mangaba com a abelha muito graúda que poliniza o maracujá, né? Então a natureza vai se adaptando à sua necessidade. Então... Hoje, os extensionistas da Emater do Rio Grande do Sul estão na propriedade dos Roesler em 15 de novembro para mostrar como se faz a transferência de um enxame de jataí, capturado dentro de uma garrafa PET já faz algumas semanas, para esta caixa. Então, nesse momento, a gente pegou o enxame, nós vamos fazer a transferência. Para fazer essa transferência, nós vamos retirar, então, este arame que prende esse enxame aqui nesta árvore. Quando a gente for fazer essa transferência, temos que ter o cuidado de fazer isso à noite, para que todas as operárias que estão a campo voltem para sua casa, voltem para esse enxame, para a gente fechar a entrada aqui, então, a gente... O ideal é levar a garrafa PET com o enxame capturado para um local bem distante da propriedade e deixar o enxame por lá por aproximadamente uma semana. Vamos esperar uma semana até elas se ambientarem bem e após isso a gente vai fazer então vamos transferi-las para a caixa. Então nós vamos iniciar o trabalho para fazer a transferência então dessa isca, desse enxame para a caixa definitiva. Sempre lembrando que é importante a gente não deitar esse litrão, né, que ele foi colocado em pé, então a gente vai ter que trabalhar com ele em pé. Então a gente retirou essa primeira camada que é o plástico e agora a gente vai retirar essa segunda camada que é o jornal que serviu como isolante térmico. A partir de agora vocês já podem começar a enxergar o enxame dentro aqui desse litrão. Então agora que a gente tirou toda essa parte da estrutura exterior, vamos fazer o corte então no litrão para poder começar a fazer o trabalho para retirada e transferência do enxame para a caixa definitiva. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar a caixa onde vai ficar o enxame, vamos abrir ele. Como é um enxame bem grande e nosso espaço é um pouco menor, nós vamos fazer a retirada então desses fios aqui. Temos mais espaço para colocá-los aqui dentro. Esse momento assim é um trabalho um pouco delicado, porque a gente vai ter que localizar a rainha, né? A gente já verificou, já encontrou aqui os discos de cria, né? Então, após esse trabalho,
a gente vai ter que fazer essa transferência com o cuidado de transferir esses discos sem danificar eles muito, no caso, né? Com cuidado, é fundamental ter certeza de que a rainha foi mesmo transferida. Sem a rainha, o enxame está fadado a desaparecer. Agora, então, que nós colocamos o ninho aqui dentro, nós colocamos também as bolinhas de pólen, colocamos o mel, colocamos a cera. Vamos colocar este plástico aqui em cima, para que vede bem a caixa e depois a gente tenha facilidade para trabalhar, porque a gente vai usar esse plástico para levantar e olhar, para não grudar tanto. Então agora está finalizado o nosso trabalho aqui. Agora que a gente então está com a caixa pronta, a gente só vai colocar um pouco de cera na entrada delas. Aqui normalmente a gente pega o tubinho que está aqui na entrada da caixa da isca de captura. Então eu já fui colocando na entrada dela aqui, para que ela se localize, se oriente e consiga identificar que tem o cheiro dela, no caso, né? Então aqui a gente colocou um pouco de cera ao redor da entrada justamente para facilitar esse reconhecimento. Então aqui nós estamos colocando essa fita para vedar a caixa, fixar ela um pouco mais, também impedir que entrem inimigos naturais. Então ela vai firmar a caixa um pouco mais, no caso, né? Então agora que nós fizemos a transferência da isca de captura para a caixa, nós vamos trazer a caixa para o local definitivo, que é aqui nesta sombra, dessa árvore, nessa altura. Vamos colocar ela aqui em cima desse tronco, desse cepo, vamos dizer assim. A importância hoje da polinização no mundo, em valores financeiros, é 10 vezes superior ao mercado do mel mundial, né? Só o que as abelhas podem colocar de recurso financeiro na mão do agricultor, sem o agricultor fazer absolutamente nada, apenas cuidando para que as abelhas não morram. Então é um trabalho de graça que beneficia as abelhas com alimento e beneficia os agricultores com produção de grãos e frutas.